mas tô quase. Ok, só um instantinho. Bom dia, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. Todos estão me ouvindo? Ok. Sim, tá ótimo. É, é sempre um grande prazer para mim quando alguém me chama para poder falar sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Difícil, né, falar isto? Mas sabe por quê? A ciência diz que o único caminho para poder levar salvação realmente às crianças é a prevenção. Não tem outro objetivo que nós poderíamos pensar. O que nós vamos fazer para poder salvar nossas crianças? Meus queridos, quando se diz em pandemia, os cientistas se preocupam muito em lutar para buscar uma solução. E nós estamos passando por uma fase realmente muito difícil no mundo inteiro, que é o abuso sexual infantil. E então a ciência está preocupada. E por que não trazer no nosso contexto também uma solução? Então, durante hoje, amanhã e depois na sexta-feira também, eu gostaria de estar falando onde é que nós podemos quebrar o silêncio. E parabéns pelo Go Six, que está colocando aqui em sua rede essa oportunidade de poder falar aos nossos queridos irmãos, estendendo, né, essa missão maravilhosa do quebrando o silêncio. Por que quebrar esse silêncio? Porque o abuso sexual infantil, e abuso até com adulto também, ele é silencioso, muito mais com a criança. É um crime que silencia e talvez por muitos anos ou toda a vida. Nós precisamos quebrar o silêncio. E hoje eu gostaria de poder falar com o Go Six aqui, todos aqueles que puderem me ouvir, como é que nós vamos quebrar o silêncio dentro da igreja. Essa é a temática de hoje. Sabe, meus queridos, a igreja pode tornar uma potência muito grande nessa luta contra o abuso sexual infantil. Por isso, nós não podemos ser omissos. Quando se constrói uma igreja, pensamos muito no conforto dos bancos, né? Em muitas coisas que precisam de ser adaptadas a um templo. Mas antes de começar bem a nossa consideração, eu gostaria de dizer para vocês o que é que realmente Cristo pensa disto e o que ele conta comigo e com você. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no verso 13. Eu vou ler para vocês. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Nós estamos na igreja porque buscamos o reino de Deus. E olha que lição maravilhosa que Jesus quis dizer aqui. Precisamos ser
como as crianças. Sabem, nós poderíamos falar aqui, quem sabe, muitas horas sobre o que é uma criança. A criança, ela precisa do nosso amor e do nosso carinho, porque o seu cérebro ainda não está formado plenamente como um adulto para entender os porquês. A única parte do seu cérebro que está realmente assim prontinha, que vem desde o ventre, é a parte das emoções. Então ela fala pelas emoções. É por isso que muitas vezes as crianças não conseguem expressar certas coisas, elas começam a rir, porque é a sua parte emocional que funciona. E nós precisamos entender as crianças, ter mais paciência com elas, conversar com elas, até mesmo nas suas traquinagens, nas suas bagunças, nas suas correrias da igreja. Quem de nós consegue esquecer o momento alegre e feliz que tivemos na igreja na nossa infância? É muito gostoso, não é? Eu tenho na minha mente ainda a imagem da minha primeira professora. Como eu gostaria de poder encontrar com ela. Como ela fez uma diferença na minha vida. Como que foi bom. Mas teve alguns momentos difíceis que também me marcou. A gente procura esquecer, mas as partes boas marcam bastante também. E nós devemos ser essa parte boa que atrai as crianças. Porque quem sabe naquele momento, quando as mães trouxeram as crianças para serem abençoadas, elas estavam fazendo bagunças, que a gente diz que é bagunça, né? Rindo, ou quem sabe chorando. Mas Jesus fez diferente. Ele atraiu as crianças. Sabe, o mais triste é pensar que uma criança pode ser abusada sexualmente no círculo religioso, dentro da igreja. Isso é muito triste. Sabe, se isso acontece, marca a vida do indivíduo, da sua infância até a sua vida adulta. Eu tenho encontrado pessoas adultas que dizem: eu não suporto passar perto da igreja. Me faz muito mal de lembrar o que foi que eu passei. Eu sei que ali é a casa de Deus, mas é algo que me machuca muito. Sabe, se esse silêncio houvesse sido quebrado naquele momento, muita coisa teria resolvido na vida dessa pessoa, agora como adulto. E as estatísticas nos mostram que as crianças são abusadas por pessoas bem próximas dela, da família, da comunidade, da escola, da igreja. Infelizmente, os abusadores têm visto o ambiente da igreja como um local propício, porque todos estão tranquilos, todos confiam nos outros, e o maior perigo é acreditarmos que isso nunca vai acontecer com a nossa criança. E é sobre esses detalhes que nós precisamos pensar realmente. Será que eu estou programando algo para proteger as minhas crianças na minha igreja? Você, como líder do departamento infantil, você, como pastor, e eu gostaria de falar aqui especialmente para os diáconos também, gente que trabalha o que poderia ser feito. Sabe, deveria ter um número maior de diáconos. Há igrejas grandes só com 2. Isso é quase que impossível. Quem entra na sua igreja? As portas estão abertas. Vamos acreditar que os pedófilos não estão de olho aonde estão as crianças? Sim, estão. Sejam estranhos ou não. Pessoas próximas, líderes, devemos ter cuidado. Nenhum departamento infantil da igreja
deveria aceitar uma pessoa, qualquer pessoa, sem fazer o curso de prevenção ao abuso sexual infantil. Isto é muito importante. Sabe, estudos, nós temos aqui um exemplo muito interessante, que é do David Frankert, inclusive aqui dos Estados Unidos, e ele diz que os ambientes religiosos, ou seja, o que foi, nós estamos tratando aqui da igreja, né, deve ter muito cuidado com relação a espaços vazios, aos banheiros. Então, por exemplo, existem igrejas que têm várias salas e durante o culto, depois que já foi usada essa sala, essas salas ficam abertas e pessoas ali circulando. Essas salas deveriam ter portas com fechaduras, funcionando bem. Fechar as portas quando não se vai usar aquele espaço. Isso é muito importante. E aí ele diz que é importante observarmos muito o espaço e o tempo, porque é justamente isto que o abusador estuda, porque ele não chega atacando, ele estuda a criança que ele vai aliciar. Então, existe alguma sala assim na minha igreja? Vamos cuidar. Existe algum corredor, algum espaço também assim mais separado, sabe? Que talvez você não necessite ir ali, que não é usado? Muito cuidado. Com relação aos banheiros, onde estão localizados os banheiros da igreja? Será que não está isolado? Sabe, eu frequentei muitos anos o NASP, moramos ali muitos anos, muitos anos. Então a gente tinha uma logística muito legal com relação a bem estruturados os banheiros. Mas quando nós saíamos para visitar outras igrejas, ajudar outras igrejas, eu ficava impressionada. Uma vez entramos numa igreja recém-construída, e quando eu fui ao banheiro, havia a sala do banheiro com 2 vasos sanitários sem nenhuma separação. Eu falei, gente, mas o que é isto? Parece que construiu de propósito. Olha só que perigo. E o conselho é, líderes da igreja, você que faz parte de uma igreja, seja você do departamento infantil, diácono, pastor, lute para poder ter melhores banheiros, sabe? Quem sabe banheiro da família, aonde a mãe, o pai possa entrar com a criança. Lute também o programa de que no banheiro criança não entra só. E se isso acontecer, está ali o diácono, a diaconisa, para poder averiguar, para poder supervisionar. Banheiro de igreja, que é o nosso contexto de hoje, deve ser supervisionado constantemente. Quando as crianças descem para poder beber água, também, sabe, vale a pena lutarmos, porque é o que diz David Frankel. Temos que cuidar do espaço e do tempo. Onde estão nossas crianças? Em qualquer momento, quem sabe, numa junta panelas, né, que todos vão comer junto, ou na hora do culto, ou algum programa à noite, né, de quarta-feira, domingo. Precisamos estar atentos. Os pais, às vezes, estão ocupados com coisas boas, quem sabe para até o benefício da igreja. Mas neste momento que ele está em reunião ou conversando um com o outro, onde é que está a sua criança? Os abusadores observam tudo isto. E não podemos esquecer que eles são pessoas bem próximas da nossa igreja. Sabe, meus queridos,
É muito triste pensar que já foi analisado e aproximadamente visto que 200 mil crianças já foram abusadas no contexto religioso na igreja. Já pensaram que coisa mais triste? Não podemos permitir que uma única criança da nossa igreja, da sua igreja, faça parte desse número, porque é muito triste. É uma maneira de destruir a vida espiritual de uma pessoa, mexendo na sua infância. Mas que bom é saber que há pessoas maravilhosas, assim como vocês que estão me ouvindo aqui, de poder levar para a igreja algo que possa ajudar a construir um ambiente melhor para as nossas crianças. É lamentável reconhecer, né, ah, que as igrejas têm sido esse terreno fértil para os abusadores. Como é que está sendo a questão dos departamentos da escola sabatina? Quem é que está levando as crianças às salas? Será que as crianças chegam só? Ou os pais são instruídos a levarem as suas crianças ao hall do berço, ao jardim da infância, aos primários, o departamento Kids, né? Do departamento infantil da igreja, da sua igreja, seja ela qual for. É muito importante que os pais tenham essa participação. É fazer o check-in e o check-out. E quando termina o departamento, né, as classes das crianças, os pais também devem ali receber os seus filhos, levar ao banheiro, levar para dar água e subir para a igreja, estar no templo. Isto é muito importante. A gente não sabe o que pode acontecer, meus queridos. Sabe quantas crianças desaparecem por dia nos Estados Unidos? 1.000 crianças. No Brasil, é mais. É em torno de 40, 50 mil crianças por mês. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. A Bíblia deixa isso muito claro. Precisamos realmente, como diz Marcos aqui no capítulo 10, acolher as nossas crianças. Jesus tomou a criança em seus braços. Sabe, as crianças precisam estar próximas de nós, porque os abusadores buscam essa proximidade. E sabe, meus queridos, os abusadores, eles percebem quando as crianças não recebem esse cuidado dos pais. E muitas vezes, esse abuso vem como um carinho, diz a ciência. E a criança não percebe que aquilo é um abuso, até que vá muito longe. E o abusador passa de ser a carinho a ameaça. Se você contar, seu pai vai te bater. Se você contar, a sua mãe vai morrer de tristeza. Veja que coisa mais triste. Nós precisamos realmente estarmos próximos das nossas crianças. É muito bom quando um diácono procura entender mais como é uma criança. Como nos aproximarmos mais de uma criança para poder deixar que ela se sinta livre de poder dizer que algo está acontecendo. Porque o abusador é que põe o silêncio na criança, é que põe o silêncio no adolescente. E então, meus queridos, eles
acham que eles que são culpados. Porque, sabe, a criança, ela se dá a conhecer pelos seus caminhos. A Bíblia fala que a criança reconhece. E então ela percebe que, sabe, algo não está bem, algo está errado. E se isso aconteceu com ela, isto é feio, isso é errado. E ela fica em silêncio, por medo, por vergonha. Esta é a característica do abuso, o medo, a vergonha. Medo de não ser acreditada, medo de poder falar. E quantas vezes realmente a criança teve tanta dificuldade de falar, e quando ela fala, não é acreditada e muitas vezes leva a castigo. Mas sabe, quando a igreja se torna acolhedora, eu fico tão feliz quando a gente faz esses programas com as crianças nas igrejas. Meus queridos, vocês não queiram imaginar quanta bênção a gente tem. Como é maravilhoso a gente, sabe? Passa-se 5, 6, 7 anos, a gente vê aquela criança crescendo e aquele programa ajudou aquela criança a quebrar o gelo, sabe? Poder falar e ver aquela criança livre. Ontem eu fiquei muito feliz. Eu recebi uma mensagem, um áudio de uma menininha que hoje ela está com 9 anos, 9 para 10 anos. Mas quando eu a encontrei, ela tinha de 4 para 5. E ela tinha um gelo dentro dela de um abuso enorme. A mãe sabia. E ela ajudou muito como diz, livrar essa criança das garras do pai, o molestador. Essa história é uma história triste, sabe? Essa mãe foi tida como louca e o pai, como amigo de policiais, de tudo, queria a criança. Mas em uma intervenção dessa, das oficinas, com esta criança, né, e os seus amiguinhos ali, ela contou tudo. Ela conseguiu quebrar o gelo. E através de desenhos, ela escreveu toda a sua história. E ainda conseguiu falar. E ela está liberta. E eu recebi o áudio dela. Tão feliz, tão alegre. E ela não esquece das músicas, das histórias. Ela está sempre lembrando. Fez um desenho daquelas oficinas, daquelas gravuras que ela viu, daquele livro, e mandou para mim. Que libertação! Então, meus queridos, como que a igreja pode ser uma potência, sabe? Uma ajuda muito grande para quebrar esse gelo, sabe? Enorme na vida das pessoas. Imagina um pedaço de gelo bem grande, sabe? Esse gelo, essas barras grandes. É isso que a criança, que o adolescente, que até o adulto carrega. E então, você, a sua igreja, chega para poder quebrar esse gelo. Que libertação! Como é tão gostoso. Depois recebi um áudio da mãe, chorando e dizendo: estou chorando de alegria, porque minha filha, diante dos juízes, dos promotores, olha quantos anos ele lutando, ela está sendo liberta. E o que valeu aquele relatório, aquela oficina, daquela igreja que abriu a porta? Que maravilha, meus queridos, que maravilha, sabe, ver a libertação, ver que você pode fazer alguma coisa na sua igreja. Você pode levar essa mensagem para os queridos dos departamentos, todos os departamentos. O Quebrando o Silêncio, este ano, é sobre a criança. Cada ano é um departamento, né? Sobre o suicídio, sobre o adulto, etc.
Esse ano é para a criança. Está maravilhoso. A revista também infantil está linda. Vale a pena você adquirir para a sua criança. Mas sabe, o quebrando o silêncio deve existir o ano inteiro. O ano inteiro, porque os abusadores não dormem. E ele está ele ou ela está mais próximo de nós do que imaginamos. Meus queridos, são experiências e são registros, né, da ciência que nos adverte. Olha, nós temos que cuidar. Procuram analisar um pouco sobre o Diário de Segurança Pública do Brasil. E aí também aqui dos Estados Unidos também. Vocês já imaginaram um relatório do Anuário de Segurança Pública do Brasil dizendo que 822 mil pessoas são estupradas no Brasil por ano, e a maioria criança e adolescente? É muito triste. Estamos realmente vivendo nos finais dos tempos. Nossas crianças serão usadas pelo Espírito Santo para poder levar a última mensagem e vamos para os céus. Está escrito. Aqui na Bíblia está escrito. Nossas crianças serão usadas pelo poder de Deus. Mas nós temos que preparar nossas crianças agora. Os bancos vão ficar por aí. A igreja linda e maravilhosa vai tudo ficar por aí. Mas o reino de Deus é aquela pessoa que busca como uma criança. É por isso que nós devemos, sabe, estar mais perto delas, ser mais pacientes com elas e trabalhar por elas. Você líder do departamento infantil, líder de, sabe, escoteiros, aventureiros, desbravadores. Olha que chance maravilhosa que você tem de poder proteger as suas crianças, as crianças que todos nós temos, seja filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, e os nossos queridos cordeirinhos, que Jesus nos pede para poder fazermos algo por eles. É tempo, meus queridos, é tempo de acordarmos e saber que o reino de Deus pertence aos pequenos. E nós temos que nos abaixar até eles para protegê-los, para que o inimigo não venha e mancha a preciosa e maravilhosa imagem de Deus na vida deles. Não podemos deixar isto. Mas, se algo aconteceu com as nossas crianças, há tempo de você fazer a diferença. Procure alguém na sua igreja, onde você estiver, alguém capacitado para poder fazer uma oficina pedagógica de prevenção ao abuso sexual infantil na sua igreja, mas não é uma vez só por ano. Eu gostaria de deixar um apelo de algo que eu tenho falado para muitas igrejas. Separe 5 minutos, pelo menos 5 minutos, todos os sábados, para a infância protegida de sua igreja, no departamento infantil. Aqueles 5 minutos é para poder fazer dinâmicas lúdicas, lindas, maravilhosas, porque a ciência diz que a primeira lição que devemos ensinar às nossas crianças para a prevenção do abuso é levar a criança a sentir que o corpo é dela. Olha a ciência falando sobre isso. E o que a irmã White fala? O que os livros de educação, de orientação da criança fala? Que nós devemos ensinar às nossas crianças fisiologia, ensinar às nossas crianças como que funciona o corpo. E quando nós empoderamos as nossas crianças com essa mensagem,
a cada sábado, falando sobre a beleza do cuidado do corpo, nós estamos contribuindo não só para a saúde física, mas mental, espiritual e a prevenção ao abuso sexual infantil. Porque se algum predador chegar até a criança para tocar indevidamente, ela vai, opa, o meu corpo é meu corpo me pertence, Deus mora aqui, não é ninguém que vai tocar no meu corpo. E nós estamos levando isso para as nossas crianças, na sua adolescência. E o que é adolescência? Meus queridos, o que a mídia está falando sobre isso? Vamos deixar para a gente conversar um pouquinho quando formos falar sobre família na sexta-feira. Então, meus queridos, é isto. Deus está chamando você hoje para poder cuidar dos cordeirinhos de Jesus, porque deles é o reino dos céus. E ai daqueles que tocar em um desses cordeirinhos de Deus. O que a Bíblia diz sobre isto? É melhor que coloque uma pedra no pescoço e se mergulha no mar, né? É muito triste, mas é a realidade. Não vamos pensar que estamos nos céus ainda ali na igreja. Meus queridos, sabe o que a ciência diz ainda? Aonde você estiver, na escola, na igreja, na família, em qualquer lugar, lembre-se, ali pode haver um predador que você não imagina e talvez esteja mais próximo de nós do que imaginamos. E talvez tenha títulos. Mas Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso para poder tomar essa mensagem e levar a sua mente, o seu coração e falar não as minhas palavras, mas as palavras de Deus no seu coração, para que você possa fazer a diferença na vida das crianças. E que seja, meus queridos, pelo menos 5 minutos todos os sábados. Infância protegida. E eu tenho certeza que Deus vai receber isto como se estivesse fazendo a Ele. Porque essa é a promessa. E a bênção virá sobre a sua igreja. E você verá quão gostoso, quão bom é ver aquela criança crescida, mas feliz, porque foi acolhida e abençoada. Que Deus abençoe você nesse dia, nesse propósito de querer ter um martelinho para poder quebrar esse gelo na sua igreja. Deus seja louvado. E muito obrigada pela atenção de vocês. E estou muito feliz porque você não está aqui à toa. Deus chamou você. Que Deus abençoe.